Sabe aquela sensação que você tem quando vê um prédio abandonado? É aquele momento estranho e misterioso onde você deseja o observar por dentro. E isso porque é simplesmente algo errado. É aquela sensação que se intensifica quando se está em algum lugar que parece ter sido recentemente abandonado, ou muito abruptamente. Na área rural em que eu cresci, há uma quantidade enorme dessas construções. Pelo pouco que eu me lembro da história no ensino médio, a cidade foi duramente atingida durante a Grande Depressão. E com tão poucos residentes, a partida dos homens em busca de melhores condições de vida foi quase catastrófica. Em uma cidade pequena, esses tipos de dificuldades podem fazer com que os habitantes da cidade fujam sem nem refletir muito. Isso significava que muitos negócios fechavam abruptamente, incluindo a antiga e principal fonte de empregos por aqui, a velha fábrica de brinquedos. E a combinação de velhas bonecas assustadoras e o imprevisto abandono naturalmente gerou muitas histórias. Durante anos, os poucos adolescentes da nossa cidade se desafiavam a fazer o que os adolescentes sempre fazem: idiotices. Da maneira mais clichê possível, eles se desafiavam a invadir, passar a noite, coisas do tipo. E com décadas de histórias de fantasmas envolvendo o prédio, isso era uma espécie de rito de passagem. Lógico que nenhuma delas poderia ser confirmada, mas havia muitas histórias horríveis sendo contadas sobre aquela fábrica. Elas geralmente vinham com detalhes esparsos ou variados, conforme a tradição oral podia impulsionar ao longo do tempo. Uma história que me assustou muito quando criança era sobre uma mulher que chamaremos de Clara. A versão que meu pai sempre me contava era a seguinte: no início da guerra, com o recrutamento, Clara se viu com a sua família afetada pela guerra e, posteriormente, sem renda. Como muitas mulheres da época eram obrigadas a fazer, Clara procurou um emprego e, como se poderia imaginar, sua melhor opção na época era algum trabalho braçal na fábrica. Trabalhar na produção não era o mais fascinante dos empregos, mas era fácil e, no fim das contas, era dinheiro. E como se as coisas não parecessem sombrias o suficiente, Clara ficou grávida. Por mais emocionante que essa notícia fosse normalmente em outra situação, isso incitou mais pavor do que qualquer outra coisa. Isso porque ela descobriu logo depois que o marido foi embora. Então, ela foi forçada a seguir em frente sozinha. Com cerca de 7 meses de gravidez, a supervisora de Clara informou discretamente que ela precisaria se afastar por conta do parto. E já sem saber como cuidaria da criança ou se manteria o seu emprego após o parto, a notícia de que perderia 3 meses de renda a deixou arrasada. Um aviso chegou logo depois, apenas aumentando a sua dor. O seu marido voltou para casa, mas dentro de um caixão de madeira de pinho. Clara ficou cada vez mais reclusa nos meses seguintes, nem mesmo aparecendo no funeral do marido. E não foi até em uma manhã de segunda-feira que Clara finalmente reapareceu. Com seus cabelos cacheados e o seu melhor vestido de domingo, ela saudou corajosamente todos os trabalhadores da fábrica com o seu novo bebê. Ao mesmo tempo, todas as mulheres soltaram suspiros de vários graus, antes de ficarem atordoadas em silêncio.
Depois de 60 segundos completos de silêncio inquietante, um grito irrompeu de uma mulher mais velha antes que ela caísse de joelhos soluçando. Em algumas versões da história até dizem que o choque causou um ataque cardíaco, que posteriormente a matou. Lá estava Clara, seus lábios de um vermelho vibrante e seus olhos negros como a noite. Ela estava encostada em uma das máquinas, sentada com as pernas cuidadosamente cruzadas, segurando contra o peito a criança. Sua filha jazia mole, e o cordão umbilical ainda ligava a mãe e a criança como um fio do destino. A cavidade torácica do bebê havia sido grosseiramente rasgada e esvaziada de todos os órgãos. A maioria estava espalhada à volta dela, exceto o coração. O coração estava na mão da mãe com uma parte faltando, mastigada e revestindo os lábios de Clara, com mais brilho do que qualquer batom seria capaz. Clara tinha arrancado os próprios olhos e cortado sua língua. Seu abdômen havia sido aberto, o último trabalho desajeitado de uma mulher cega. Ela era incapaz de olhar para suas próprias ações abomináveis, ou de saborear o coração de sua filha ainda não nascida, mas isso não a impediu. Nunca saberemos por que Clara fez o que fez, mas, seja qual for a psicose que ela experimentou, foi isso que a fez cometer esta atrocidade. Algumas pessoas dizem que ela se recusou a trazer a sua filha para um mundo tão cruel, comendo seu coração para uni-las para sempre, mesmo na morte. Outros dizem que foi simplesmente um ato de maldade e ressentimento, com as consequências da sua gravidez. Seja qual for o caso, disse que Clara ainda hoje assombra a fábrica. Ela chora sangue de suas órbitas sem olhos e soluça com a sua boca sem língua. Com a mão esquerda ela segura o coração pulsante do bebê e com a direita segura o cordão umbilical. Seu feto está pendurado no final dele. Eu e seus olhos mortos, de alguma forma, sempre ficam focados naqueles azarados o suficiente para testemunharem a sua aparição. Com 8 anos de idade, eu estava absolutamente assustado com a ideia dessas imagens. Não tenho vergonha de admitir que eu era um gato medroso quando criança, assustado demais até mesmo para ler histórias assustadoras para contar no escuro ou assistir Goosebumps até o ensino médio. Atribuo isso a uma imaginação incrivelmente hiperativa que eu não conseguia controlar. Na minha vida adulta, eu abracei todas as coisas assustadoras em minha carreira, mas eu falarei mais sobre isso mais tarde. Meu pai costumava acordar durante a noite com a minha insistência irracional de que alguém ou alguma coisa iria me matar. Ele se arrastava pelo corredor e percorria o perímetro do meu quarto verificando cada canto. Sem surpresa, nunca houve vestígios de qualquer assassino, fantasma ou demônio. Isso não significava muito, porque em menos de uma semana eu estaria novamente convencida da existência deles. E, de alguma forma, isso nunca impediu a meu pai de contar histórias de terror como minhas histórias para dormir, mesmo que fossem apresentadas como contos de advertência. Obviamente, eu estava com muito medo de chegar perto da fábrica durante a maior parte da minha infância. E por mais aterrorizante que a história de Clara possa ser, ela não foi o único impedimento para mim. Vou contar aqui mais uma das lendas urbanas da minha cidade em torno daquela antiga fábrica. Não muito depois do fechamento da fábrica, começou a tradição de arrombamento e invasão de adolescentes. E na maior parte das vezes era tudo diversão e brincadeiras. Durante toda a década de 1950,
Os adolescentes rotineiramente procuravam a fábrica para provar o seu status de sujeitos corajosos. Essas eram as intenções de dois adolescentes chamados Danny e Michael. Os dois eram o tipo de melhores amigos que faziam tudo juntos, e esse rito de passagem não foi uma exceção. No último fim de semana do verão, antes do colégio, os dois decidiram que entrariam neste novo capítulo de suas vidas com uma reputação que seria impressionante. O tamanho minúsculo da cidade permitiu que as suas bravatas viajassem rapidamente. E, no final da tarde, todos os adolescentes e alguns raros adultos confiáveis sabiam das intenções de Danny e Michael. Os meninos conseguiram evitar qualquer suspeita dos pais, com uma simples mentira sobre uma festa do pijama de final do verão, como já era um hábito para eles. À medida que o sol se punha, Danny e Michael deixaram as suas casas com as suas malas nas mãos, e com um rápido passeio de bicicleta, eles chegaram à entrada da fábrica. O que aconteceu depois disso é desconhecido. Os dois levaram os exatos eventos daquela noite com eles para o túmulo. Mas há algumas coisas que sabemos sobre aquela noite com certeza. Os meninos passaram pelo menos o tempo suficiente para fumarem um maço de cigarros, montar um pequeno acampamento e trocar de roupa. Na verdade, parecia que os dois estavam se preparando para dormir, mas nunca chegaram a fazer isso. Eles foram encontrados 2 dias depois, mas não na fábrica. Depois de não voltarem para casa à tarde e algumas pessoas vasculharem entre os adolescentes locais, seus pais ficaram cada vez mais preocupados. E, naturalmente, depois de algumas confissões de adolescentes ligeiramente coagidos, eles verificaram a fábrica e encontraram apenas resquícios da presença dos meninos. A polícia foi envolvida quase imediatamente. 2 adolescentes desaparecidos rapidamente levantavam bandeiras vermelhas, especialmente com murmúrios sobre o infame envolvimento da fábrica na história. Então eles procuraram, reviraram ao redor e em qualquer lugar perto do antigo prédio. Nenhum outro sinal dos 2 garotos apareceu por 2 dias inteiros. E então eles reapareceram. Danny e Michael saíram da floresta por volta das 18 horas, bem quando o sol estava se pondo. Alguns moradores da cidade os viram e correram para o lado deles. E o estado dos meninos estava além de qualquer coisa que eles já tivessem visto antes. E tem em mente que alguns dos homens eram veteranos de guerra. O braço esquerdo de Danny estava completamente sem pele do cotovelo para baixo. Era apenas músculos e tendões expostos. No outro braço, o menino tinha cortes abertos ao longo de todo o seu comprimento, profundos o suficiente para ver o osso. Seu rosto foi massacrado além do reconhecimento. Um globo ocular estava totalmente ausente, assim como seus lábios e língua. Seu nariz havia sido cortado ao meio e as 2 metades penduradas apenas por fios de cartilagem. Suas pernas estavam cobertas de arranhões profundos de proporções quase animalescas e, após uma inspeção mais aprofundada, se descobriu que o seu pé esquerdo havia sumido completamente. O que preenchia o seu sapato era simplesmente uma protuberância óssea, com o que pareciam ser marcas de dentes de animais. Michael não estava melhor que seu amigo. Embora sua pele estivesse presente sobre seus músculos, vários membros estavam desaparecidos.
Seu braço direito havia sido cortado fora até a altura do ombro, assim como a sua orelha direita e mão esquerda. Sua perna esquerda estava cortada até a coxa, deixando a óbvia dúvida de como diabo ele havia feito uma caminhada tão longa mancando apenas em um pé. E querem saber a parte mais estranha? Não havia sangue, nem uma gota. As feridas pareciam curadas, como se estivessem ali há anos. O tecido cicatricial até tinha se formado em alguns pontos. Os médicos, mais tarde, ficariam confusos sobre como os meninos haviam sobrevivido 2 dias com tais ferimentos, e ainda mais como eles haviam sido curados. Quando o grupo que os descobriu finalmente conseguiram falar, eles fizeram a óbvia pergunta: quem fez isso com vocês? Virando-se um para o outro por um momento, os meninos sorriram. Os sorrisos mal eram distinguíveis devido aos ferimentos, mas estavam definidos o suficiente para serem notados. Michael falou primeiro através de uma voz distorcida. Ele fez. E Danny complementou. Assim como eu fiz com ele. Mas tudo bem. Os 2 garotos soltaram gargalhadas juntos e caíram mortos na beira da floresta. Embora essa história tenha me assombrado muito menos do que a história de fantasma, essa também me marcou. Segundo alguns, havia ali onde os garotos morreram um pedaço do terreno, onde nada crescia ou se desenvolvia até os atuais dias. Eu vi essa área, e ela ainda é estéril até hoje. Certamente não estou afirmando que isso é devido à maldição de Danny e Michael, mas isso me assustou muito quando eu era jovem. Existem muitas outras histórias, mas essas foram as 2 que mais me marcaram. As crianças, ao longo dos anos, inventaram continuamente mais e mais histórias, até que ficou difícil de dizer de onde elas eram originadas. Era um inferno. Havia até canções de pular corda, escritas sobre as tragédias envolvendo a fábrica. Imagine um punhado de crianças reunidas, cantando uma alegre melodia com essa rima. Não vá para a fábrica antiga, não arrisque sua vida. Todos nós já ouvimos, não vá à fábrica, nem de noite, nem de dia. Você pode perder tanto a língua como a vista. Hoje, em retrospecto, eu acho isso enervante. Quando eu tinha 16 anos, tomei a decisão de me rebelar da forma mais lugar comum possível. Era uma noite de baile e eu estava tentando ao máximo impressionar a garota de quem eu gostava. E havia ingerido uma quantidade decente de vodka com sabor de frutas. Então, quando um dos caras do nosso grupo sugeriu que nós tentássemos uma boa invasão na fábrica, eu concordei. Afastei todo o medo e apreensão que sempre estiveram presentes na minha adolescência e os substituí pelo tipo de bravura que apenas a pressão dos colegas e a vodka podem produzir. Enquanto caminhávamos pelos campos cobertos de mato ao redor do lote, agradeci mentalmente minha decisão anterior de um vestido mais curto, em vez de qualquer coisa com tule. Nossas outras 2 companheiras haviam escolhido vestidos mais longos e estavam caminhando com muito mais dificuldades do que eu. Mesmo assim, continuamos. Anos atrás, a cidade havia interrompido as suas tentativas de manter as janelas fechadas com tábuas. O prédio estava dilapidado, muito além da possibilidade de reparo, e a persistência de adolescentes era algo interminável. Assim,
Não demoramos muito para encontrar uma maneira de entrar. Alguns chutes em um ponto particularmente fraco e pam! Nós éramos livres para entrar como quiséssemos. Não vou me arrastar nessa parte da história por muito tempo. Como acontece com qualquer lenda urbana, a experiência real dificilmente leva a algo realmente assustador. Todos nós fizemos algumas tentativas esfarrapadas de tornar a experiência mais assustadora do que realmente era. Nos esgueirando uns atrás dos outros ou chutando uma máquina empoeirada para um susto improvisado. Mais tarde, os caras jurariam que viram o rápido esvoaçar de um ou dois fantasmas enquanto estavam lá dentro. Todos nós queríamos acreditar neles. Então isso se tornou uma verdade universal. Naquela noite, quando eu voltei para casa, eu fui recebida por um sorriso malicioso do meu pai. Uma olhada em meu cabelo despenteado e sapatos cobertos de lama. Meus saltos foram trocados por tênis de ginástica que estavam pendurados na minha mão direita. Disseram a ele tudo o que ele precisava saber. Viu alguma aparição de trabalhadores descontentes ou algum outro acontecimento fantasmagórico? Eu respondi com uma bufada e um aceno de cabeça em resposta. Sim, aparições completas, na verdade. Pelo menos de acordo com os meninos. Pessoalmente, eu não vi. Eu acho que nenhuma daquelas histórias assustadoras que você me contava vai me assustar de novo. Me pareceu bem legal lá por dentro. Ah, vamos lá, menina. Você adorava essas histórias quando era criança. Não haja como se eu já não tivesse pego você assistindo a filmes de terror quando deveria estar dormindo. Eu não pude deixar de rir e respondi: tudo bem, mas os meus pesadelos recorrentes vieram muito antes de eu começar a gostar desse gênero. A parte mais assustadora dessa experiência foi a viagem para chegar lá depois de uma noite inteira de dança. Eu estou com meus pés doloridos. Eu dizia isso subindo a escada quando meu pai gritou atrás de mim. Ei, não saia por aí farejando lugares abandonados, ok? Eles podem ser perigosos. Todos os tipos de ferrugem, mofo, vidro e outras coisas que você provavelmente não vai querer ver. Por aí as coisas mais assustadoras não serão fantasmas. Ok, ok. Eu falei de um jeito que só os adolescentes conseguem fazer. E ainda complementei. Meus dias de exploração urbana ficaram para trás. Boa noite. Isso, é claro, provou ser uma grande mentira no futuro. Não intencionalmente, mas eu continuei minha exploração urbana até a idade adulta. Veja, embora nós possamos não ter visto o que nós queríamos naquela noite, eu notei que algo ali foi atraente para mim. Entrar naquela fábrica abandonada foi algo divertido. Ok, sem fantasmas, mas mesmo assim foi uma diversão e tanto. Foi uma alegria finalmente experimentar algo ao qual eu realmente curtia, e isso ajudou a despertar em mim uma paixão que mais tarde evoluiu para uma carreira jornalística relativamente bem-sucedida. Eu tinha 25 anos quando voltei para minha cidade com uma câmera e um laptop na mão. Eu ainda a visitava algumas vezes por ano nas férias, mas havia me mudado de lá aos 18 anos para cursar a universidade e sem intenção de voltar. Eu não tinha ficado por lá por mais de uma semana nesses 7 anos. Não que eu não amasse minha família, mas o trabalho exigia muito de mim. Dessa vez, porém, eu ficaria lá por um mês inteiro. Eu havia colocado todo o meu trabalho no projeto que me trouxe para casa, e eu não planejava apressá-lo nem um pouco. Eu acumulei seguidores que me patrocinavam o suficiente para financiar algo que há muito tempo eu imaginava. Ao longo dos anos, eu passei uma quantidade significativa de tempo explorando cidades.
Começou com a fotografia durante a faculdade e acabou evoluindo para um projeto que mostrava minhas duas maiores habilidades. Fotos assustadoras e muitas vezes de ambientes decrépitos, combinadas com histórias atraentes em torno dos prédios que eu fotografava. Esse era o meu nicho. Tenho certeza de que isso agora é óbvio. Eu tive a ideia de fazer um ensaio sobre a minha cidade desde o início. A decisão de adiar foi intencional. Eu sabia que seria um trabalho profundamente pessoal e provavelmente inspirado por mais paixão do que qualquer outro. Eu queria esperar a melhor oportunidade e não havia melhor momento para isso naquela época. Eu sabia que isso iria alavancar a minha carreira se eu fizesse um bom trabalho. Chegando em casa, eu fui recebida com mais abraços pela minha família do que eu posso me lembrar. Confesso que a minha família é pequena. Minha mãe morreu quando eu era jovem o suficiente para não poder me lembrar dela. E meu pai nem mesmo guardou fotos, porque disse que isso era algo muito doloroso para ele. A família da minha mãe odiava o meu pai. Pelo menos foi o que ele me disse. Eles nunca aprovaram o seu relacionamento e muito menos o meu nascimento. Quando minha mãe morreu, meu pai foi afastado ainda mais. E eles se importaram mais com o ressentimento que tinham dele do que com uma neta. E isso é tudo que eu sabia. E isso nunca me incomodou muito. A família do meu pai também era praticamente inexistente. Fora a minha tia, eles estavam todos mortos ou afastados de alguma maneira. Aparentemente, havia um monte de coisas obscuras daquele lado da família. Doença mental, vício, mortes suspeitas, coisas que minha tia e meu pai mencionavam vagamente apenas algumas vezes. Bastava dizer que nós estávamos juntos. Nós três não tínhamos ninguém além de nós mesmos. Então, naturalmente, os nossos relacionamentos tinham muito valor para mim. Em algumas horas, a minha tia preparou o tipo de refeição caseira que você não pode conseguir em um restaurante ou um hotel. E eles me perseguiram com perguntas. Contei a eles sobre a minha carreira, esta oportunidade, o meu plano para o projeto. E, embora a empolgação deles pelo meu sucesso fosse negável, ainda havia o aparente nervosismo do meu pai. Eu deveria saber que você acabaria fazendo isso algum dia. Você sempre teve que se rebelar um pouco, hein? Você se lembra do que eu te disse, não é? Depois de todas aquelas histórias bobas. Sim, pai. Eu não me esqueci, porque você me disse isso 1 milhão de vezes antes. Eu resmunguei, me sentindo um pouco como se eu tivesse 16 anos novamente. Olha, você nunca sabe o que vai encontrar lá fora. Apenas fique seguro e não meta o nariz em mais problemas do que você pode lidar. A conversa ficou mais leve depois disso, e eu só podia esperar que eles relaxassem ao longo do próximo mês. Eu sabia que era natural que eles estivessem preocupados comigo, mas eu era uma adulta agora. Eu não vou aborrecer a vocês com os muitos detalhes das semanas seguintes. Na primeira semana, passei tempo suficiente dentro daquela fábrica suja para estudar profundamente. Tirei fotos sem parar e busquei cada clique possível. E quanto mais assustador, melhor. E admito que nunca vi nenhum fantasma, apenas teias de aranha e ferrugem. As 2 semanas seguintes foram de pesquisa. Eu vasculhei a biblioteca e os registros da cidade, e o pouco de conhecimento que a internet tinha a me oferecer. Entrevistei o máximo de pessoas da cidade que pude
e adquiri mais de uma dúzia de histórias sobre aquela fábrica, cada uma mais maluca que a anterior. No entanto, eu só pude confirmar poucos fatos, como já era de se esperar. Primeiro, descobri que havia realmente uma mulher chamada Clara, que havia morrido dentro da fábrica. Seu obituário, no entanto, não me disse muito. Tudo que foi citado foi que ela morreu de circunstâncias incomuns relacionadas às operações da fábrica e às datas. No mínimo, isso me fazia suspeitar que a sua história possuía algum fundo de verdade. Segundo, havia realmente 2 meninos que desapareceram depois de supostamente visitar a fábrica uma noite. Como eu esperava, os detalhes horríveis da sua história não foram encontrados em lugar nenhum. Eles foram encontrados na floresta por um grupo de pessoas em algum tipo de estado terrível e muito além da salvação. Mas isso foi tudo. Eles certamente morreram, mesmo que os detalhes não fossem exatamente os mesmos da história que eu escutei. O resto das mortes que eu encontrei relacionadas ao antigo prédio eram causadas tipicamente pelo mau funcionamento das máquinas, o que era algo relativamente comum naquela época. A única coisa que restava fazer depois disso era escrever, editar e tirar algumas fotos de última hora de outros prédios de empresas abandonadas. Isso ajudaria a mostrar mais desse cenário de cidade rural, deixada para trás na esteira da industrialização. Desde que eu havia partido de lá, ainda mais lugares haviam sido abandonados. E foi triste ver isso, mas honestamente não foi algo surpreendente. Se eu nunca tivesse decidido me aproximar da floresta, minha vida daí em diante seria mais fácil. Eu não acordaria no meio da noite suando frio, com imagens que eu não poderia esquecer obscurecendo a minha visão. Eu não teria passado meses reavaliando toda a minha vida e tentando ao máximo evitar uma crise existencial. O fato, porém, é que eu me aproximei da floresta naquele dia.